Mas, trocando isso, vamos adiante. Nós temos um assunto muito legal para nós tratarmos. Estamos no 3º encontro dessa série de mensagens, o que os casais felizes sabem. E só para a gente revisar um pouquinho, tem algumas coisas que eu gostaria que vocês não esquecessem. Nós conversamos nos nossos últimos encontros que todos nós, temos uma caixa de expectativas, sonhos e desejos. Conforme as coisas vão indo na nossa vida, aquilo que a gente vai ouvindo, vai enxergando, vai vendo, aquilo que a gente vai experimentando na nossa família de origem, tudo isso vai trazendo dentro de nós um sentimento do tipo, é isso que eu quero. Quando chegar a minha vez, é assim que eu quero ter um casamento. É assim que as coisas funcionam. E a gente traz isso. Dentro dessas esperanças, sonhos e desejos, nós vimos no primeiro encontro, tem desde a forma como a gente vai lidar com o nosso tempo, a forma como a gente vai lidar com as finanças, como a gente vai limpar a casa, como a gente vai criar filhos, quantos filhos vão ter, tudo isso está aqui dentro. Só que algo que às vezes não nos contaram, é que quando a gente casa, a pessoa com quem nós estamos casando, o que ela também tem? Uma caixa de esperanças, sonhos e desejos, que muitas vezes é diferente da nossa. Mas a questão é que quando a gente começa agora a falar das nossas esperanças, sonhos e desejos, como a gente começa a viver como casal, a gente começa de certa forma a esperar do outro que ele nos ajude com as nossas coisas, com os nossos desejos. E aí, esses esperanças, sonhos e desejos se transformam em algo chamado expectativas. E aí isso começa a trazer pressão. Poxa, eu quero que o outro me ajude nisso. Esse é o jeito certo. Talvez ele não entendeu, talvez ela não entendeu. Mas se ele entender, se ela entender, aí o casamento vai funcionar. Porque esse é o jeito certo. E aí a gente começa a trazer pressão para o casamento. E ali começam a surgir muitas vezes negociações. Do tipo, já fizemos o que tu queria, agora é minha vez. Já passamos o final de semana na tua mãe, agora é a minha. Você já saiu essa semana com seus amigos, suas amigas, agora vamos ficar em casa. E a gente vai negociando. E muitas vezes isso vai dando o quê? Atritos. E aí a gente viu no nosso primeiro encontro, o que a gente pode fazer com isso? A gente conversou que como cristãos, Jesus nos deixou o mandamento, amar o outro como Jesus nos amou, e isso significa, nesse contexto de casamento, que a gente precisa deixar um pouco a nossa caixa de lado, que a gente está ali cuidando da nossa caixa, olhando a nossa caixa, triste com ela, porque às vezes não tá acontecendo como a gente queria, e a gente viu, deixa um pouquinho ela de lado, e resolve primeiro a do teu cônjuge, e isso transforma os casamentos. Na maioria das vezes o que acontece é que o outro, ao invés de ficar na defensiva, como puxando um cabo de guerra, ele começa a olhar a caixa do seu outro também. E aí, o que você vê? E isso eu vejo. Gente, como vejo isso no casamento das pessoas com quem eu tenho contato, eu acompanho. Os casamentos felizes não tem esse tipo de negociação. Aqui, lá, faz assim. Não tem. Eu fiz o seu jeito, agora é do meu. Não tem. Os casamentos felizes, pelo contrário. Existe uma certa competição, sim. Mas não é uma competição para quem é o primeiro, é uma competição para quem é o último. Não é uma competição para ver quem ganha, é uma competição para ver quem se entrega mais. E você vai ver nos casamentos felizes, se você puder, talvez isso seja presente no teu casamento, mas senão você vai perceber, tem uma característica em comum. Os casais felizes têm alegria. Alegria em ajudar e resolver a caixa do outro. Não é peso. Sabe, eu amo mais do que eu amo realizar meus sonhos. Eu amo realizar os sonhos da Susan. E isso alimenta ela e faz com que ela faça da mesma forma. E o casal feliz, eles estão fazendo coisas um pelo outro, eles não se perguntam se o outro já fez ou não fez, se o outro merece ou não merece. Não. Depois nós vimos que algumas das nossas expectativas, inevitavelmente, não vão ser atendidas. Mas em vez de a gente amargurar com isso e se fechar com isso, a gente viu que a gente pode entregar essas expectativas para Deus em oração, aliviar o nosso coração, descarregar as nossas angústias e ansiedades com Deus, e aos poucos a gente vai começar a ver as coisas que estão aqui dentro de uma outra forma. Quem sabe, inclusive, a gente vai ver que tem algumas coisas aqui que a gente pode, inclusive, tirar dessa caixa. Mas hoje,
a gente não vai mais falar tanto dessa caixa, a gente vai falar de uma outra coisa, a gente vai falar de expectativas, mas vamos sair um pouquinho da caixa, tá bom? Quando a gente fala de casamentos felizes, precisamos entender que os casais felizes tomam uma decisão. Todos tomaram uma decisão. E é uma decisão que a gente fala pouco, mas é com certeza uma decisão que muda completamente o clima de um casamento. E não só de um casamento. A gente inclusive vai chamar essa de decisão feliz. Porque essa decisão, se tomada, ela pode mudar o clima dos relacionamentos com os filhos, com os pais, com os amigos, com todos. Mas se você não tomar essa decisão, e às vezes você nem sabe que ela existe, o clima de qualquer relacionamento vai ser pesado. Está curioso? Hoje a gente vai ver uma decisão importantíssima que você precisa tomar. Mas para mim explicar isso, eu preciso explicar algumas coisas para vocês. A gente vai ler um texto bíblico. E esse texto bíblico está num contexto bastante específico. Que se a gente não entender, a gente não entende o texto. Nós vamos ler um texto foi escrito, é uma carta que foi escrita por Paulo. Paulo teve uma missão muito importante. Ele foi o primeiro apóstolo que realmente falou de Jesus, ou trouxe o cristianismo para o mundo grego. Até então o cristianismo estava restrito nos judeus. E aí o Paulo quebrou essa barreira cultural e levou o cristianismo para o mundo grego. Só que os gregos e romanos daquela época, eles tinham uma cultura voltada para deuses. Você já viu os deuses gregos e os deuses romanos na escola? Muito provavelmente, você não lembra, né? Você pensava assim, nunca vou usar isso. Vai usar hoje. O que era a ideia deles? Eles viam os deuses como alguém que eles precisavam agradar para que as coisas dessem certo na sua vida. Eles viam dessa forma. E para agradar os deuses, o que se fazia? Sacrifícios. Tinha que se sacrificar coisas importantes, como por exemplo animais, que naquela época eram uma alta soma de dinheiro, ou tinham que, inclusive em algumas culturas, fazer sacrifícios de pessoas, uma coisa absurda, hedionda, mas isso na cultura de deuses era algo normal. E aí o Paulo começa a ensinar a eles que não é assim. Peraí, o nosso Deus, o Deus que eu estou ensinando para vocês, o Deus que eu estou pregando a vocês, ele é diferente. Ele não quer que vocês sacrifiquem nada, não. Ele não quer que vocês sacrifiquem coisas que são importantes para vocês, só para eles se sentirem então agradados e te ajudarem um pouquinho. Não é esse tipo de Deus que a gente está lidando. Não. E aí o Paulo ensina para eles, mas então o que esse Deus quer de nós? E o Paulo ensina, esse Deus quer que vocês entendam o amor dele e passem esse amor adiante. E vivam nisso. E aí ele escreve uma carta especialmente para uma igreja, já eram pessoas então que tinham entendido pelo menos o básico da mensagem de Jesus, que se reuniam numa cidade grega chamada Corinto, mas eles tinham muitos problemas de relacionamento, eles não tinham conseguido realmente aplicar isso na vida deles. Então ele escreve essa carta, especialmente a primeira carta, para explicar para eles como eles podiam se relacionar e como esse relacionamento poderia então agradar ao nosso Deus. E aí ele chega numa parte do texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7, se você quiser abrir, esse é o texto base de hoje, onde ele ensina o que é o amor. Mas o que é interessante é que ele faz aqui um discurso lindíssimo sobre o amor, que provavelmente você já ouviu numa cerimônia de casamento, certo ou errado? Já ouviu, não viu? Só que a gente comete alguns erros quando a gente ouve esse texto. Ele é muito famoso. Sabe qual é um dos erros? Não sei se já aconteceu com você. Na época da escola, eu lembro que a gente tinha aula de literatura. E aí, às vezes, na aula de literatura, a gente lia poesia. Lembra disso? Aí tu lia poesia lá, né? Lia toda aquela poesia. Chegava no final, você dizia assim, gostou da poesia? Gostei. Achou bonita? Bonita. O que você entendeu dela? Nada, mas é bonita. Já aconteceu com você? Eu acho que é uma experiência bastante comum, né? A gente chega no final da poesia, nossa, que lindo.
tocou meu coração, que palavras bonitas. O que você entendeu dela? Nada não, mas é bonita. Às vezes a gente pensa que esse texto de Coríntios é isso. A gente chega no final e diz, ai, que bonito, né? Que casamento bonito, que palavras tocantes, que texto que falou com a gente. O que você entendeu? Não, nada não, mas eu achei muito bonito. Não é. Esse texto ele não foi feito para ser bonito. Ele foi feito para ser usado na prática. Ele está num contexto onde Paulo está ensinando pessoas o que é o amor de verdade. E ele está ensinando conceitos bem práticos para as pessoas entenderem o que é o amor. Perceba isso. É um texto para o nosso dia a dia. E eu queria ler ele com vocês nessa perspectiva. Vamos acompanhar aqui comigo? Pode ser? Ou na sua Bíblia, melhor ainda, tá? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Paulo está dizendo assim, ó, eu posso ser tão espiritual que eu falo a língua dos anjos. Pensa só, eu falo a língua dos anjos. Que era uma das coisas que os coríntios ali comentaram na carta deles. Mas ele falou um negócio, ei, você pode ir na igreja, ter os melhores dons, frequentar todo domingo, mas ele está dizendo literalmente, se você não tiver amor, isso é só barulho, você é um sino ressoando, um prato que retine. Sabe quando as crianças pegam depois do culto? Elas furam o nosso bloqueio de defesa, pegam uma baqueta e vão lá no prato da bateria e ficam... Sabe? Paulo está dizendo, você é isso. Se você não sabe amar. A sua espiritualidade é só barulho. Porque viver com Deus deve mudar a forma como nós nos relacionamos. E aí ele continua. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. Ei, você pode ser o cara que conhece tudo da Bíblia, tira todas as dúvidas de todas as pessoas num estudo bíblico. Você pode saber de tudo, ter uma fé para mover montanhas. Paulo está dizendo, mas se você não tiver amor, não vale nada. Não vale nada. Se você é um cara que vai na igreja todo dia, mas trata mal as pessoas, trata mal sua esposa, seu marido, desculpa dizer, mas você está no caminho errado. A nossa fé precisa mudar os nossos relacionamentos. E aí ele continua. Olha só, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Ele não está falando de entregar, sei lá, 5% do que tu ganha, 10% para os pobres, 50%. Não, ele está falando, mesmo que eu dê tudo o que eu tenho para os pobres. Já imaginou? Mesmo que eu dê meu corpo para ser queimado, era a principal forma de martírio. Se você não tiver amor, nada vale. Isso ele está dizendo, olha que palavras fortes. E aí ele continua, e essa é normalmente a parte que aparece mais nos casamentos. O amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Sabe, às vezes a gente tem aquela ideia de que amor é uma coisa interior, do tipo, ai, eu amo a minha esposa, como eu amo. Ah, não é isso. Paulo está dizendo, amor não é só um sentimento interior. Paulo está dizendo, toda vez que você trata com bondade, isso é amor. Toda vez que você não guarda rancor, toda vez que você poderia jogar na cara dela ou dele a última discussão, mas você escolhe não fazer isso, isso é amor. Toda vez que você é paciente, de novo está te perguntando aquilo, de novo fez aquilo, mas você escolhe respirar fundo, e dizer, não, tudo bem, vamos adiante. Isso é amor. Ele está dizendo, amor é algo vivido na prática. Na prática. E aí ele vem para a próxima parte, que vai ser a parte importante mesmo para nós hoje. Aqui, desculpa, faltou uma correção. Ele continua daqui de baixo. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu quero pegar agora a parte que está sublinhada, tudo crê. Se você já fez o nosso curso, o Cristianismo que Nunca Te Mostraram, você vai lembrar que a gente já comentou no curso que na língua grega que o Novo Testamento foi escrito,
crer e confiar são a mesma palavra. Em português a gente tem duas, crer e confiar. Na língua grega não tem. Crer e confiar são a mesma palavra. E é interessante porque no português a gente diferencia um pouco. Não sei se você já percebeu, mas tem uma diferençazinha pra gente. Quando a gente fala com pessoas, normalmente a gente usa a palavra confiar. Né? Eu não confio em ti. Difícil a gente dizer eu não creio em ti. Talvez até possa, mas normalmente a gente usa eu não confio em ti, ou eu confio em ti. E quando a gente usa crer, a gente normalmente está falando com Deus. E a gente tem às vezes a impressão, quando a gente lê no nosso texto aqui, que a gente está falando tudo crer, a gente está falando de algo relacionado a Deus, mas não está. O texto todo é relacionado a pessoas. Então, de fato, por isso que eu particularmente prefiro que a palavra confia, ela expressa melhor o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o amor sempre confia. Espera aí, guarda isso aqui é importante. Se você desligou um pouquinho, estava pensando em outra coisa agora, essa parte ela é importante. Paulo está dizendo, guarda isso, o amor sempre confia. E às vezes a gente tem a ideia de que confiança depende muito do outro. Mas Paulo está aqui dizendo, o amor sempre confia. Ou seja, o amor, quando nós amamos, nós temos uma decisão de confiar ou não. Se você for dar uma lida nos comentários bíblicos desse versículo, eles vão dizer assim, ó, o amor, de acordo com Paulo, a ideia que Paulo está trazendo aqui, é que o amor escolhe dar o benefício da dúvida. O amor escolhe interpretar da melhor forma. O amor escolhe não partir da suspeita. E eu vou dar um exemplo bem claro de como a gente coloca isso na prática. Todos nós, num casamento ou em qualquer relacionamento, eu vou focar um pouco em casamento porque isso acontece mais, mas aplica isso para qualquer um, tá bom? Todos nós temos aquilo que nós esperamos, a nossa expectativa. Combinado? E temos aquilo que de fato acontece, a experiência. Por exemplo, o que nós esperamos? O que é a expectativa? Aquilo que a gente combina, por exemplo, num casamento. Vou te pegar às 18 horas. Pode deixar que hoje eu pego as crianças. Pode deixar que hoje eu pego o almoço. Pode deixar que hoje eu chego mais cedo em casa do trabalho. Pode deixar que dessa vez eu não me atraso. Isso é o que a gente espera, nossa expectativa. Tudo certo? E aí tem a realidade. Que vamos combinar? Nem sempre acontece. Né? Você diz, às 18 horas eu vou te pegar. E aí quando você vê, não chega às 18 horas, não chega às 18h15, quando vê já é 18h30 e você está manso da vida. Acontece ou não acontece? Digam que sim, por favor, senão é só lá em casa eu estou lascado. Sim, né? Sim, né? Ok? Né? Aí às vezes a gente esquece aquilo, vai no mercado e pega para mim tal coisa, e a gente volta com 5 coisas, menos aquela que a gente foi buscar. Acontece, às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Então, aquilo que a gente espera e aquilo que a gente experimenta. E tem no meio uma decisão que a gente pode tomar. Você combinou 18 horas. Chegou 18h30. Você talvez não teve muita escolha no que combinar e talvez não teve muita escolha no que você experimentou. Mas você tem uma escolha, e qual é ela? Você pode escolher pensar o melhor ou assumir o pior. A sua escolha é, está atrasado de novo, porque é um avoado, porque é uma avoada, porque não lembra, porque já fez isso outras vezes, porque deve ter ficado mexendo no celular, porque deve ter feito isso, e aí você assume o pior. Ou você pode fazer o contrário. Deve estar atrasado porque teve um bom motivo. Quem sabe ficou preso no trânsito, não teve escolha. Quem sabe aconteceu alguma coisa que realmente era importante, que não podia ser deixado para outro momento. Essa é a sua escolha. E se você escolher assumir o pior, eu garanto para você que quando o outro chegar, você vai estar com uma cara amarradíssima, você vai estar com um clima horrível,
E com o passar do tempo, seu marido, sua esposa vai estar pisando em ovos com você. Porque parece que a gente se torna fiscal do outro. Toda hora a gente está olhando, toda hora a gente está cobrando, toda hora a gente está imaginando o pior. E aí o outro começa a andar e cuidar de cada palavra, de cada ação, porque se sente fiscalizado o tempo todo. Agora, se você for do tipo de pessoa que pensa o melhor, você vai ter um relacionamento leve. E essa é a decisão pela confiança. Muda o clima completamente. Mesma coisa vale com os filhos. A gente muitas vezes tem uma expectativa e muitas vezes a experiência é outra, né? E a gente muitas vezes imagina sempre o pior deles. E às vezes eu me pergunto se eles não, às vezes acabam entregando o pior porque é o que a gente espera mesmo. Já parou para pensar nisso? E os seus líderes? Desculpa, se você é líder, e os seus liderados? Às vezes você combinou alguma coisa, sei lá, um funcionário, e a gente espera o pior. Uma vez, eu já comentei essa história com alguns, mas não, acho que aqui na pregação não. Uma vez a gente estava tocando no grupo de louvor, quando eu era adolescente, devia ter meus 14 anos por ali, ou talvez um pouquinho mais, 16, 17. E um amigo meu que era vocalista, chegou mega atrasado. E o cara, o líder da banda, não perguntou nada. Ele já estava por aqui e descascou na frente de todo mundo ali. Irresponsável, não sabe, não olha o relógio, tem que ter horário, tem que ter compromisso, né? Blá, blá. Aí ele não falou nada. Aí ele sentou do meu lado. E ele olhou para mim e disse: ele não sabe que eu estava no velório de um amigo meu. Esse tipo de coisa a gente não passa se a gente imagina o melhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês, agora é o momento de abrir o coração, tá? Durante a muito maior parte da minha vida, eu assumi o pior. Susan está de prova. Quando a gente combinava alguma coisa, especialmente com atraso, eu não gosto, ela se atrasava, eu sempre imaginava o pior. E aí ela chegava, eu estava com a cara braba, amarrada, e depois era uma situação muito difícil, e com o tempo era isso, ela se sentia pisando em ovos. Ela chegou até a falar para mim: eu me sinto pisando em ovos com você. E não faz muito tempo que eu tenho buscado, isso para mim é uma luta ainda hoje, mas que eu tenho buscado intencionalmente, nesses momentos, imaginar o melhor. E vou falar para vocês, na maioria das vezes é isso, era o melhor. Bom, a decisão da confiança é essa. É não partir da suspeita, é não imaginar logo o pior, é imaginar o melhor. É isso que Paulo está falando, o amor sempre confia, o amor na dúvida, escolhe acreditar no bom. E vocês sabem que isso tem uma comprovação científica? Isso Paulo falou há séculos atrás, isso provavelmente foi ali no ano 50, de repente, depois de Cristo, algo nesse sentido que ele escreveu isso. Então já faz assim, milênios, né? Mas tem uma comprovação científica recente. O Marcus Buckingham, no livro The One Thing You Need to Know, eu acho que esse livro não tem em português, apenas em inglês. É um livro que não é cristão, tá? Mas é um livro científico, e uma das coisas que eles fazem nesse livro é entrevistar centenas e milhares de casais de vários lugares, de todos os continentes do mundo, perguntando para os casais felizes o que faz diferença, né? E estudando eles para tentar achar um padrão. Eles falam no livro, relatam no livro que a expectativa deles era que os casais felizes tinham uma expectativa muito baixa com o tempo, né? Aquele negócio, você começa pensando que seu marido, sua esposa é tudo. Com o tempo você vai conhecendo e se conformando. É isso mesmo, né? Ele é assim, ela é assim, vamos adiante. Eles achavam que os casais felizes pensavam dessa forma, mas eles chegaram no final da pesquisa deles e descobriram que era exatamente o contrário.
Eles descobriram que os casais verdadeiramente felizes, com 50 anos de casado, que ainda estavam bem, eles tinham uma expectativa elevada do seu cônjuge. Eles perguntavam para a própria pessoa como é que ela era, e depois perguntavam para o cônjuge como é que essa pessoa era. E na grande maioria dos casais felizes, o cônjuge dava respostas melhores do que a própria pessoa. Isso, que loucura, eles têm uma expectativa acima da realidade. E eles descobriram que isso criava uma espiral, essa expectativa acima da realidade, essa ilusão criava uma convicção. Meu marido e minha esposa é realmente alguém muito especial. E essa convicção dava segurança, eu me sinto tranquilo, uma pessoa bacana. E essa segurança dava intimidade. Sou uma pessoa bacana, que eu me sinto seguro, eu consigo me abrir. E a intimidade promovia o amor. E aí eles dão uma dica no final do livro. É interessante, ó. Uma recomendação para você, do livro, diante de uma pesquisa de milhares de pessoas de todos os continentes. Sabe qual é a recomendação? Encontre a explicação mais generosa para cada comportamento do outro e creia nisso. É o que o Paulo está dizendo. O amor sempre confia. Acho isso muito legal. Quando os cientistas da nossa época fazem uma pesquisa, pesquisam milhares de pessoas de todos os continentes, para depois descobrir algo que a Bíblia já está afirmando há séculos. Eu acho isso tão interessante. O amor sempre confia. E encontra a explicação mais generosa possível e creia nisso. E aí, é exatamente isso que o livro está dizendo. Diante da expectativa e da experiência, escolha imaginar o melhor. E aí eu sei. Você deve estar pensando, Jorge, não conhece meu marido, não conhece minha esposa, eu conheço. É que se tu soubesse quantas vezes ele já fez isso, se soubesse quantas vezes ela já fez aquilo, aí você ia pensar diferente. Gente, eu sei como é que é. As nossas coisas a gente pede pensar diferente, mas não é não. A gente vive as mesmas realidades, eu entendo isso também. Mas o que a gente pode fazer? Será que você continuar condenando o teu cônjuge eternamente por erros que ele já trouxe no passado é a melhor alternativa? Você continuar desconfiando porque ele errou no passado, será que não vai sentenciar o teu casamento a permanecer nessa situação? Essa é a melhor alternativa. Às vezes a gente traz também as nossas marcas, e eu entendo isso, de relacionamentos passados, né? Tem pessoas que foram traídos e tem uma dificuldade gigante de confiar no outro. Eu realmente entendo, a gente projeta no outro aquilo que a gente passou. E eu imagino que se eu tivesse passado por isso, eu faria a mesma coisa. Não julgo mesmo. Mas será que é justo? De repente você pode estar pensando assim, não, mas Jorge, a gente vai passar por bobos, a gente sempre acreditar no melhor, a gente vai passar por bobo. Mas eu sinceramente queria dizer para vocês, eu prefiro, na dúvida, ser ingênuo do que maldoso. Essa é a minha decisão. Na dúvida, eu prefiro ser ingênuo do que maldoso. Porque se eu sou ingênuo, o problema é do outro. Se eu sou maldoso, o problema é meu. Bom, diante disso, eu queria só voltar um pouquinho no que Paulo falou aqui em 1 Coríntios. Antes de falar do tudo confia, olha só. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Cara, quantas vezes quando a gente imagina o pior, a gente está sendo injusto? Porque antes de entender a verdade, a gente presumiu o pior. Se a gente for dar mais uma olhada, por exemplo, aqui no texto, a gente vai ver que justamente o amor, tudo espera. E esperar não significa esperar das 18 até as 18h30. Não. Esperar tem a ver aqui com esperança. E esperança é crer que as coisas vão melhorar. E quando você presume o pior, é justamente o que você não está fazendo. Ele é assim, não vai mudar, é assim, eu sei, eu conheço. A esperança morre junto. Bom, já conversamos sobre isso.
que a gente vai conversou hoje é sobre nós tomarmos uma decisão, que a gente tem chamado de decisão feliz. Escolha confiar. E eu sei o quanto isso é difícil. Mas deixa eu fazer uma última observação do texto. É a última mesmo. A gente está indo bem para o final. Vocês sabem que quando a Susan levanta é porque a gente está indo para o final, né? Você já fica com uma esperança aí, está tudo certo. Quando o Paulo vai descrever o que é amor, o que os comentaristas bíblicos colocam tem algo bem interessante aqui. Que se você substitui a palavra amor no texto por Jesus, o texto continua plenamente coerente. Você parou para pensar nisso? Se você lê assim, Jesus é paciente, Jesus é bondoso, não faz sentido? Jesus não inveja, Jesus não vangloria, não se orgulha. Cristo não maltrata, não procura seus interesses, Ele não se ira facilmente, Ele não guarda rancor. Jesus Cristo não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Cristo tudo sofre, tudo confia, até mesmo quando seus discípulos o decepcionaram, o negaram, o abandonaram na pior hora, Ele continua confiando neles e mandando eles continuar a sua missão. Jesus tudo espera, tudo suporta. E com isso, o que a gente aprende disso, e é um ponto muito importante, é que esse texto de 1 Coríntios não é só um tapa na nossa cara dizendo, seja mais generoso, confie mais, seja mais bondoso. Esse texto de 1 Coríntios também é uma flecha que nos aponta para Cristo, dizendo, esse amor aqui não é um amor que nos é natural, esse é o amor de Jesus. Esse é o amor que nós encontramos em Deus. Esse é o amor com que Deus nos ama. Esse é o amor que Jesus entrega por nós na cruz. E a promessa que o Evangelho de Jesus nos faz é que quando nós cremos nele, entregamos nossa vida para Ele, nos arrependemos do nosso pecado e passamos a viver com Ele, o Espírito de Jesus passa a morar em nós e Ele começa a despertar esse amor em nós. Então a grande questão é que você não precisa caminhar com as tuas forças. E quando você quiser confiar no outro e você não conseguir, por causa das feridas do seu passado, você pode chegar diante desse Jesus e dizer, eu não consigo, mas eu peço que tu derrames esse amor no meu coração, porque eu quero viver como tu orientas, mesmo que eu não tenha forças para isso. A grande questão que o Evangelho nos traz é que a solução não está em nós. Por isso que Jesus é chamado do nosso Salvador. Você não é o teu próprio Salvador, Cristo é o teu Salvador. Então nos momentos em que você quiser amar desse jeito e não conseguir, quiser confiar como a gente viu hoje e não conseguir, porque é difícil mesmo, dobre seus joelhos, abra seu coração para Jesus, peça para Ele dar aquilo que você não tem. Peça para Ele despertar em ti aquilo que você não consegue. Se levante e continue tentando. E hoje, o nosso Avalie e Decida, ela é muito simples. Eu tenho 2 perguntas para você. Diante dessa situação aqui. Na dúvida, nos teus relacionamentos, você tem imaginado o melhor ou assumido o pior? Teu cônjuge, com teu filho, com teus pais, com as pessoas aqui da igreja, com o teu pastor. Segunda, queria incentivar vocês a tomarem uma decisão muito importante, que vai mudar os relacionamentos de vocês, tenho certeza. Decida na dúvida, pensar na explicação mais generosa e confiar nela. E eu vou dizer para você não vai se arrepender. E se você acha que não é uma boa, meu desafio para você é um desafio bem prático. Faça isso por pelo menos uma semana, até domingo que vem. Mas decida essa semana fazer isso, e você já vai sentir diferença. Quem sabe isso te anima a continuar nessa caminhada. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente.
Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!